Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre empreendedorismo e projeto de vida. E o tema da nossa aula de hoje será o empreendedor brasileiro. E então, você pode seguir na sua apostila sobre o empreendedorismo na página 30. E já que o tema da nossa aula de hoje é empreendedorismo, você sabe o que é empreendedorismo? E ser empreendedor, você sabe o que isso significa? Você sabia que o brasileiro é um povo empreendedor? Isso significa que somos criativos e que temos coragem de tornar os nossos sonhos em realidade. É importante sermos empreendedores do bem, fazer tudo corretamente dentro da lei e sempre trabalhar com produtos e serviços que sejam saudáveis para as pessoas e também para a natureza. Também é preciso cuidar bem do próprio negócio para que ele tenha sucesso, o que significa, entre outras coisas, criar um espaço charmoso, arejado, limpo, que agrade aos olhos, onde todos se sintam bem e que as pessoas tenham vontade de frequentar, sendo atendidas com cordialidade e atenção. E agora que você entendeu um pouquinho sobre o que é ser um empreendedor, nós vamos conhecer uma história bem interessante. E então, na página 31, nós vamos conhecer um pouquinho a história de Ana Carolina e também do seu irmão Arthur. Ana Carolina tem 12 anos, Arthur tem 9 anos. Eles são sócios e irmãos. Eles vendem os seus produtos para os vizinhos. Eles produzem brincos e colares usando miçangas e flores artificiais. Olha que bacana, pessoal! Eles realmente são muito empreendedores. E é muito interessante esse trabalho que eles fazem. Agora, nesse tempo de pandemia, sem poder muito sair de casa, eles aproveitaram esse tempo ocioso e começaram então a fazer essas lindas produções. E dividem ali este trabalho maravilhoso com os seus vizinhos, que passam então a adquirir estes produtos tão lindos. Olha como é legal! Aposto que ao ouvir a história de Ana Carolina e de Arthur, você deve ter pensado aí um pouquinho nas pessoas que você conhece e que você considera um empreendedor. Eu tenho certeza que você conhece alguém, um amigo, um conhecido ou até mesmo alguém que faz parte da sua família. É uma pessoa que transformou um sonho em realidade, passando então a vender produtos que ela mesma produz ou que ela comercializa, transformando então isso em uma forma de renda. Olha que interessante, não é mesmo? O que é uma pessoa empreendedora para você? E agora você vai procurar no dicionário o significado da palavra empreendedor e descrever ali na página 32, na atividade de número 1. E então, a partir deste momento, nós vamos conhecer um personagem muito interessante. Ele é este simpático senhor de cabelos grisalhos, mas claro, ele não foi sempre assim. O nome dele é Roberto Burle Marx e desde criança, a partir dos 6 anos, ele já se via apaixonado pela natureza. Roberto nasceu no dia 4 de agosto de 1909, em São Paulo. Desde pequeno manifestou vocação para as artes plásticas através de desenhos e pinturas. Mas aos 18 anos, em viagem para a Europa, decidiu se tornar um pintor, após visitar uma exposição de Van Gogh. Lá também conheceu uma coleção de plantas brasileiras do Jardim Botânico, em Berlim, que o inspirou a voltar para o Brasil e criar jardins com plantas brasileiras, em vez daqueles jardins tradicionais de inspiração europeia. Ele foi convidado pelo urbanista Lúcio Costa a fazer o seu primeiro jardim em uma residência lá em Copacabana. E aí explodiu, ficou super famoso e foi então virando uma grande celebridade, passando então a fazer lindos planejamentos, se tornando então um paisagista. É possível conhecer mais sobre a obra e a vida desse paisagista por meio da série de documentários Expedições de Burle Marx. E então você pode pesquisar um pouquinho mais e você vai descobrir que realmente o trabalho dele é encantador.
Eu fiquei apaixonada. Eu trouxe ali uma imagem de um dos jardins que ele mesmo desenhou. Olha que obra de arte mais linda, pessoal! Lembrando, ele só usa plantas brasileiras. Interessante, não é mesmo? E agora nós vamos responder algumas questões a respeito do que nós falamos sobre o Roberto Burle. Vamos lá? E então, com o texto da página 32 e 33, nós vamos responder então as questões a seguir. Quais as palavras e expressões que estão relacionadas ao empreendedorismo? E então nós falamos diversas palavras que estão relacionadas ao empreendedorismo a respeito da vida de Burle. Por exemplo, criar jardins com plantas brasileiras, colecionar incansavelmente as suas obras, visionário do paisagismo, autodidata, um dos precursores. Tudo isso está relacionado à vida de Roberto Burle e, claro, também a respeito do empreendedorismo. Quais são as principais características do paisagista Roberto Burle Marx? E então eu disse para vocês, desde pequeno ele é um inovador, ele é criativo, criou jardins com plantas brasileiras em vez daqueles jardins de inspiração europeia. E então nós temos ali grandes características muito importantes, o que destacam esse artista e faz com que ele seja ainda mais especial. O que podemos aprender a partir da vida dele? O que você aprendeu um pouquinho ouvindo a história de Roberto Burle Marx? Isso mesmo, nós devemos, desde crianças, sonhar e pensar num futuro lindo e maravilhoso, claro, sempre buscando estes sonhos, sendo bons estudiosos. Vocês viram que ele foi estudar, que ele foi pesquisar, que ele foi visitar museus, exposições, justamente para conhecer ainda mais sobre essa arte encantadora que ele tanto gostava desde criança. Certo, pessoal? Muito interessante, não é mesmo? E então eu deixo aí essa tarefinha para vocês fazerem a pesquisa no dicionário e, claro, aproveitando a curiosidade, conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Roberto Burle e conhecer as suas obras. É só pesquisar na internet que você vai encontrar coisas fantásticas. Depois você me conta, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até a semana que vem com mais uma semana de estudos.